A prisão da pastora Juliana Salles. Ministério Público afirma que ela sabia dos riscos de deixar os filhos com o pastor Jorgeval Alves. Juliana foi presa em Minas Gerais. Disse que estava fazendo um tratamento de saúde e, ao ser questionada sobre a morte dos filhos, preferiu não falar. A pastora foi acusada dos mesmos crimes que o marido, quase um mês depois da conclusão das investigações. Um advogado explica o motivo da reviravolta do caso. A avó de Cauã fala sobre a prisão de Juliana Salles e revela ainda detalhes do último encontro que teve com a ex-nora. Idoso é preso acusado de estupro. As vítimas eram as próprias filhas do suspeito. Até um chá abortivo ele dava para as meninas. Governo anuncia concurso com mais de 400 vagas para a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. E empresas capixabas buscam apoio para exportar produtos. O programa é uma parceria do governo estadual com a Agência Brasileira de Exportações. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. A tragédia que chocou os capixabas ganha mais um capítulo, um triste capítulo. A pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos assassinados em Linhares, foi presa em Minas Gerais. Ela é acusada de omissão na morte dos filhos e vai responder pelos mesmos crimes que o marido, o pastor Jorge Alves. A pastora Juliana Salles foi presa pela manhã na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Ela estava na casa de um pastor que é amigo da família. A prisão foi pedida pelo Ministério Público do Espírito Santo. A promotoria afirma que foram encontradas provas de que houve omissão por parte da pastora com relação às mortes dos filhos, ocorrida no dia 21 de abril. O Ministério Público percebeu que já haviam outros indícios da coautoria da Juliana e requereu novas diligências. E no âmbito do Ministério Público, particularmente no Laboratório de Tecnologia, foi feita outras diligências e tivemos provas contundentes, tanto do Jorgeval quanto da Juliana. A pastora vai responder pelos mesmos crimes que o marido. O casal é acusado de duplo assassinato, 2 estupros e fraude processual. Em Minas Gerais, uma equipe da TV Alterosa, afiliada do SBT, tentou falar com Juliana. Você veio aqui para Teófilo Otoni fugindo por causa do mandado de prisão ou não? Não, tem 2 semanas que eu estou aqui. Mas por que é que você veio aqui para Teófilo Otoni? Para me tratar. Você sabia o que foi que o seu marido fez? Não. Você não sabia de nada? Eu não quero falar. Segundo o Ministério Público, a mãe dos meninos, Cauã e Joaquim Salles, tinha conhecimento do comportamento do pastor Jorgeval Alves com o filho e o enteado. Mesmo assim, ela decidiu deixar as crianças com ele e viajou para Teófilo Otoni, onde participaria de um evento da igreja. Colhemos provas contundentes de que ela tinha pleno conhecimento do desvio de caráter do próprio marido, da relação conturbada que ele tinha com a própria sexualidade e do menosprezo com o qual ele tratava tanto os filhos quanto o enteado Cauã. E mesmo sabendo disso, tendo pleno desconhecimento do risco que as crianças estavam submetidas ao ser deixado ao cuidado exclusivo do Jorgeval, a Juliana, no dia dos fatos, no dia anterior, no dia 20, ela viaja para a cidade de Teófilo Otoni e, no encontro da igreja com as amigas de dança profética, deixa Cauã e Joaquim com o Jorgeval. De acordo com o Ministério Público, uma data vai ser marcada para ouvir os réus. Jorgeval e Juliana vão ser julgados pelo Tribunal do Júri. Por enquanto, o caso ainda segue em segredo de justiça e é por isso que a promotoria não passou mais detalhes sobre essa investigação. Nenhuma informação pode ser prestada porque os autos estão sigilosos, porque mesmo após a morte tem que ser resguardada a intimidade e a dignidade de Cauã e Joaquim. O senador Magno Malta, presidente da CPI dos Maus Tratos, disse que o casal vai ficar frente a frente. Eles foram convocados para prestar depoimento em Brasília. Eu havia convidado para levar a CPI para ouvi-la
e depois fazer a cariação, mas agora ela está convocada, já presa, está convocada, e também os dois serão ouvidos em Brasília e a cariação dos dois também já foi votada pela CPI. Os advogados que defendem Juliana Salles negaram que ela estivesse tentando se esconder para não ser presa. A pastora estaria em Teófilo Otoni para fazer um tratamento de saúde, pois não tinha condições de fazer em Linhares, já que estava sendo ameaçada e assim não podia sair de casa. Olha, na época da conclusão do inquérito, a Polícia Civil chegou a afirmar que Juliana não tinha envolvimento com o crime. Mas, como você viu, um posicionamento diferente do Ministério Público. No dia 23 de maio, a Polícia Civil concluiu o inquérito e revelou: o pastor George Alves matou o próprio filho, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e o enteado, Cauã Salles, de 6, na casa onde a família morava no centro de Linhares. Foram feitas várias perícias, material recolhido na residência e muitos depoimentos. O pastor mentiu. O incêndio teria sido provocado. As crianças estavam vivas quando o fogo se alastrou no quarto. Outro fato chocante anunciado durante a coletiva de imprensa: George Alves abusou sexualmente das 2 crianças. Dado o instante da madrugada, ele abusou sexualmente de ambas as vítimas. Feito isso, e diante dessa conduta, ele as agrediu, né, empregou violência contra ambas, levou elas desacordadas até o quarto, onde elas dormiam desacordadas, e utilizando-se de um agente acelerador, ateou fogo em ambas ainda vivas. O crime aconteceu na madrugada do dia 21 de abril. O quarto dos irmãos foi tomado pelas chamas. A mulher de George, a pastora Juliana Salles, mãe das crianças, não estava em casa. Ela havia viajado para Minas Gerais e, apesar de afirmar ter tentado salvar o filho enteado, o exame de lesão corporal apontou que George teve apenas uma pequena bolha de queimadura no pé. 2 dias depois do incêndio, George e Juliana estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória. Na saída, ele concedeu uma entrevista. Eles se abraçaram e eu não consegui, o fogo estava muito quente, eu queimei meus pés, as minhas mãos, e eu saí, eu estava só de cueca, gritando, comecei a desesperar, 2 vizinhos, 2 pessoas que estavam passando vieram, me tiraram da casa, porque eu tentei umas 3 vezes entrar para salvar, mas eu já não ouvia mais a voz deles. No dia 28 de abril, George Alves foi preso por suspeita de atrapalhar as investigações. No dia 10 de maio, os irmãos foram enterrados. Juliana Salles ficou desesperada em vários momentos. Me pega, não me pega, não me pega, não me pega! A Polícia Civil, na conclusão do inquérito, havia afirmado que a mãe das crianças não tinha nenhum envolvimento no crime. Com relação à mulher, não há na investigação qualquer indício de envolvimento, participação ou conivência dela. Mas agora veio a prisão, a pedido do Ministério Público. A promotoria acredita que Juliana Salles foi omissa. Já George Alves continua detido em Viana e, mesmo preso, foi convocado pela CPI dos maus-tratos do Senado. Ele negou ter cometido qualquer crime contra o enteado Cauã e contra o filho biológico, Joaquim Alves. Eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu não matei os meus filhos, eu sou inocente, eu não fiz isso, eu não fiz nada, eu não fiz nada. Georgeval Alves morava em São Paulo, cidade onde trabalhava como cabeleireiro. A mudança para Linhares, no norte do Espírito Santo, foi há 4 anos. Ele chegou a atuar no mercado da beleza na região, mas logo trocou a profissão pela pregação. Junto à esposa, Juliana Salles, era líder da Igreja Batista Vida e Paz, onde ministrava cultos no templo no bairro Interlagos, até ser preso. O filho mais novo do casal está no Conselho Tutelar em Minas Gerais. A avó de Cauã comentou a prisão de Juliana Salles e falou também sobre o último encontro entre as duas. A notícia da prisão. Nós convivemos com ela mais de 3 anos. E o amor que ela passava para o meu neto, Cauã, era assim, muito grande. E ela cuidava muito do Cauã. Então, assim, não dá para entender que uma mãe seja conivente com qualquer crime com criança. Não tem como aceitar.
A família suspeitava de Juliana? Com o andar das investigações, a gente começou a ficar com uma dúvida. Por quê? Um silêncio de uma mãe não justifica em hipótese alguma. Eu sou mãe de 2 filhos, Cauã é meu neto, e eu estou aqui com meu coração partido por não poder fazer nada, por naquele dia não poder estar lá, sem saber que tudo ia acontecer naquele dia, de proteger meu neto. E aquele outro também, o Joaquim, que é uma criança assim, maravilhosa, uma criança que vivia rindo, todos os dois. Um cuidava do outro. A investigação do caso. Eu deixo a investigação ser feita pelas pessoas que são realmente, que estudaram para isso. E eles estão fazendo esse papel, né? Estão investigando a fundo, tanto que se não tivesse essa investigação, esse monstro estaria na rua. Então, o andar da coisa, a gente percebe que tem coisas a mais nisso aí. O último contato com Juliana. Só vi Juliana pela última vez, foi no enterro. Eu realmente estive nas costas dela, porque ela estava abraçada com o pai. E o que eu falei com ela? Agora é a hora de você se firmar com o Deus vitorioso nosso. Isso eu falei para ela. Porque você perder 2 filhos, que seria o 3º filho, dá para viver só pela obra de Deus. A revolta com a fala de Georgeval. Eu vi um vídeo, depois disso tudo, na internet, onde esse maldito pastor falava de traição e de estupro com criança. E dizendo que tem que ser perdoado. Você está passando na rua e quando você olha, tem um homem atrás de uma árvore estuprando uma criança. Você olhar aquele homem e perdoar ele. Eu quero pedir para qualquer pai, para qualquer mãe, dar na mão aquele vagabundo lá. Dá para ele, dá para ele. Quero ver se vai perdoar. Eu acredito em Deus. Agora, se Deus quiser perdoar, é obra dele. Agora, eu, Marlúcia, não perdoo aquele crápula nunca na minha vida, nunca. Aí uma mãe e uma irmã dela diz que acredita naquele crápula? Pelo amor de Deus. Cadê o Deus deles? Cadê? A busca pela justiça. A única coisa que a gente pode fazer realmente é pedir justiça, é lutar, é fazer protesto. Inclusive já tem um protesto marcado. Agora no dia 1º de julho, independente da Juliana ter sido presa hoje, nós já tínhamos começado a planejar isso aí. Por quê? As coisas, a mídia vem, começa já a mostrar um outro acidente, um outro caso, e o outro já ficou no esquecimento. E a gente não quer isso. E nós queremos que todos que estiverem envolvidos com isso e que mesmo depois de acontecido foram omissos a essa situação, que seja punido mesmo. E um advogado explica por que a pastora está sendo acusada dos crimes, mesmo depois da conclusão das investigações. As acusações contra a pastora Juliana Salles são as mesmas do marido Georgeval Alves, mesmo sem ter participação direta no ato do crime. Isso porque, como explica o advogado Renan Salles, ela tinha o dever de proteger as crianças e não o fez. Se ela tinha ciência de que o marido tinha essa personalidade, essa postura duvidosa, esse caráter desvirtuado, como foi noticiado, com muito mais razão, ela não poderia deixar as crianças sob os cuidados dele, né? Então, se isso aconteceu, se ela tinha essa ciência, ela, com uma postura omissiva, ela contribuiu para que esses fatos ocorressem. O inquérito que investigou a morte dos 2 meninos, Joaquim e Cauã, não apontava nenhuma responsabilidade para a Juliana. Pelo menos não até o documento chegar ao Ministério Público. O Ministério Público não está vinculado ao entendimento da autoridade policial. Se o delegado de polícia anteriormente, ao narrar os fatos no inquérito policial, entendeu que a mãe dos meninos não teve participação, mas o promotor de justiça entendeu de forma contrária, ele pode não só
denunciá-lo à justiça, ou seja, processá-la criminalmente, bem como pedir ao juiz que decrete a prisão preventiva dela também. Outra explicação para o fato da Juliana não ter sido citada nessa primeira fase, digamos, do inquérito, é porque a polícia queria ter mais elementos de prova. Essa é uma estratégia comum usada para definir se a conduta da pessoa é de fato criminosa ou não. Juliana Salles estava em Teófilo Otoni, município de Minas Gerais, quando foi presa nesta quarta-feira. A prisão tem caráter preventivo e não tem prazo para se encerrar. Agora ela permanece presa enquanto o processo penal acontece. Juliana será encaminhada aqui para o Espírito Santo. E está na cadeia um idoso acusado de violentar sexualmente as filhas. Este homem de 63 anos tem 4 filhas, mas ao invés de cuidar das meninas quando eram crianças, ele escolheu abusar delas e acabou preso. As vítimas, que na época tinham de 4 a 16 anos, mas hoje já são maiores de idade e independentes, resolveram se unir em 2013 e fazer uma denúncia na polícia, contando tudo o que aconteceu. Inicialmente, essas 4 jovens não tinham coragem. Elas eram bastante coagidas pelo pai. O pai agredia tanto a mãe fisicamente e há relatos, inclusive, bastante fidedignos de que ele se utilizava de arma de fogo, era um homem que andava armado, era bastante violento, inclusive responde pelas agressões físicas à antiga companheira e ele então aproveitava-se a fragilidade dessa mãe, porque essa mãe era uma pessoa bastante doente, inclusive já é falecida. E no momento em que essa mãe não estava em casa, ou ela costumava ficar muito tempo hospitalizada, ele então abusava dessas 4 jovens. O inquérito dessa denúncia foi concluído em abril de 2014. Desde então, a Justiça decretou uma medida protetiva para garantir que o pai não chegasse perto das filhas. Porém, em março deste ano, pouco tempo antes de uma audiência do processo, esse pai resolveu procurar as filhas para tentar influenciar o depoimento delas com ameaças. Ao saber dessa atitude criminosa, a polícia mandou prendê-lo. Infelizmente, a nossa lei brasileira é uma lei frouxa. Ela permite ainda esse tipo de aberração jurídica, porque um cidadão desse em um país sério jamais ficaria solto. Mas, infelizmente, a liberdade aqui no Brasil ela é a regra e é levada até sobre limites inaceitáveis. E nós temos ainda casos de pessoas como essa que permanecem respondendo em liberdade a pretexto de uma presunção de inocência. Mas agora a Justiça agiu de forma bastante veemente, corrigiu esse fato e, sem dúvida nenhuma, agora ele vai aguardar preso e será condenado com certeza. Ele foi preso na casa das irmãs, em Cariacica, na manhã de hoje. Na delegacia, o acusado negou os abusos e disse que é tudo uma armação. O senhor nunca abusou de nenhuma das suas filhas? Nunca. Por que o senhor acha que elas falam isso? Eu não sei, moço. Eu não sei. O delegado conta que o aposentado tem um histórico agressivo. Ele batia na ex-mulher, que hoje já está falecida, e andava armado dentro de casa para forçar as filhas a fazerem o que ele queria. Este mesmo homem já responde na justiça por outros casos de violência doméstica. Ele vai responder por esses 4 estupros das próprias filhas, volto a ressaltar. Então, um cidadão que abusa de 4 filhas não merece outra sanção que não a prisão. E tenho certeza que permanecerá preso por um longo período. Empresas capixabas buscam apoio para exportar produtos. O programa é uma parceria do governo do estado com a Agência Brasileira de Exportações. Um café capixaba que ganhou adeptos fora do Brasil. O creme de café com caramelo tem sido exportado para países como Tunísia, Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e Bolívia. A pretensão é que nos meses de janeiro, fevereiro e março, a produção, 80% da minha produção seja para exportação. Tá? Esse é o nosso ideal. E daqui a 2 anos abrir fábricas internacionais do nosso produto. A empresa da Cristina faz parte do programa de qualificação para a exportação, o PIEX Espírito Santo. Este programa é desenvolvido pela Agência Brasileira de Promoção e Exportações, a Apex Brasil, que funciona em parceria com o governo do estado. Primeiro, o projeto foi muito bem sucedido, nós capacitamos um número significativo de empresas, algumas com sucessos importantes, foi focado na região de Vitória, mas o estado, evidentemente, tem outras regiões importantes, o norte do estado, a região de Cachoeiro, e nessa renovação nós vamos fazer com que essas regiões também possam se beneficiar de forma mais direta desse processo, que é uma forma de educação e capacitação de pequenas empresas para prepará-las para entrar no mercado externo. Quando o assunto é exportação, o Espírito Santo tem como diferencial a sua infraestrutura portuária. Mas em um mundo cada vez mais conectado e globalizado,
Só isso não basta. Os empresários precisam aprender a conjugar o verbo exportar. Traz as nossas pequenas e médias empresas para a realidade de lidar com o comércio exterior, abre mercado, oportunidade de emprego. Com a variação do dólar agora, isso facilita também esse processo e nós estamos aqui comemorando com os empresários que participaram do programa, com as empresas e construindo aí uma nova etapa desse programa para qualificar um conjunto maior ainda de empresas no nosso estado. E a seguir, os detalhes do concurso com mais de 400 vagas para a PM e Corpo de Bombeiros. A gente já volta. Governo do Estado anuncia concurso com mais de 400 vagas para a Polícia Militar e Bombeiros. Serão 290 vagas para soldados e oficiais da Polícia Militar e 127 vagas para o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. As inscrições já podem ser feitas a partir do dia 25 deste mês. A previsão é que as provas aconteçam em 26 de agosto. Assinamos 5 editais aqui. Edital para o concurso de soldado combatente, soldado músico e oficial combatente da Polícia Militar e editais de soldado combatente e oficial combatente do Corpo de Bombeiros. A previsão é que nos próximos dias sejam lançados mais 2 editais de concursos públicos para a Polícia Civil do Espírito Santo com 177 vagas e para oficial do Hospital da Polícia Militar com 20 vagas. O governo anunciou também a criação de mais uma companhia independente da polícia no município de Mimoso do Sul. O objetivo é reforçar a segurança na fronteira do estado com o Rio de Janeiro. Outras informações e detalhes do edital e inscrição no site institutoaocp.org.br. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.